colocar de pé para nós orarmos, para nós lermos, aliás, a palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Hebreus, capítulo 10, versículo a partir do 19. Amém? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado pela água pura. Guardemo-nos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costumes de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem o dia e se aproxima. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu peço que a luz da igreja seja acesa. Nós estamos num ambiente de culto e aonde a palavra do Senhor precisa ser evidenciada. Amém, queridos? Você está feliz? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa falar nessa noite ao seu coração. Amém, queridos? Meus irmãos, quando nós falamos sobre salvação, quando nós entramos nesse assunto de estarmos diante da presença do Senhor, há um contexto que nós precisamos sempre estar firmados sobre a palavra do Senhor. Primeiro, nós não somos dignos e nem merecedores. Nós estamos vivendo uma vida guiados por um sistema, guiados por necessidades, guiados pelo nosso coração. Nós entramos neste lugar muitas vezes para que a nossa necessidade seja sanada, mas nós de fato não entendemos o porquê que nós viemos sempre a este lugar. Às vezes nós não entendemos. Eu já falei aqui sobre o que é um verdadeiro culto. O culto não é isso que está acontecendo agora, querido. Aqui é a junção dos filhos de Deus, a manifestação de Deus através do corpo de Cristo. Aqui nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo. Aqui era um lugar, como diz Larry Crabb, para ser o lugar mais seguro do mundo. Era para ser o lugar onde não houvesse nenhuma barreira sobre de quem verdadeiramente nós somos, para quem nós vamos nos tornar. Porque quando nós entramos com reservas na presença de Deus, querido, Ele não pode fazer nada. Quando nós viemos a este lugar para mostrar, quem sabe, uma santidade, mostrar que nós somos merecedores ou dignos, mostrar que nós estamos cumprindo uma tabela ou uma liturgia, nós saímos daqui pior do que nós entramos. Porque nós estamos remetendo a uma antiga aliança. E a antiga aliança, quando o Hebreus começa a falar no versículo 1 deste capítulo, ele vai dizer que a lei era uma sombra. Ela não modificava aqueles que prestavam culto, mas ela instituía uma liturgia. Ou seja, o povo vinha, trazia o seu cordeirinho, sacrificava e ele saía dali da mesma forma que ele entrou. Não havia uma transformação. A lei apontava para um caminho, mas ela não nos deixava entrar nesse caminho. A lei apontava para alguém, mas até que essa pessoa chegasse, nós não tínhamos acesso a ela. Ou seja, nós cumpríamos uma regra, um ritual, para que Deus não exercesse sobre nós a consequência das nossas próprias escolhas e dos nossos pecados. Hoje, querido, muitas vezes nós viemos a este lugar no automático. Chegamos aqui e achamos por nós cumprirmos um ritual de virmos a este lugar num belo dia
por nós estarmos aqui reunidos para ouvir uma palavra, para cantarmos alguns louvores, nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Não, querido. A única forma de nós sairmos melhores do que nós entramos é se nós deixarmos tudo aquilo que nós somos e sairmos daqui com tudo aquilo que Deus é em nós. Amém? E só é possível, querido, através de uma pessoa, Jesus Cristo. Eu coloquei como tema, o sacerdote do novo caminho. Eu não consigo andar no novo caminho, querido, se o sacerdote que é responsável por ele não estiver em mim. A lei purificava tudo aquilo que o homem tocava, mas ela não poderia purificar o homem. A lei purificava, através da oferta de cereais, a plantação do homem. A lei purificava a casa do homem através da oferta pacífica. A lei purificava várias coisas, mas a única coisa que ela não tinha condição de transformar era o coração do homem. Pastor, a lei era ruim? Não, querido. Romanos 7,12 vai dizer que a lei é boa espiritual. Porque a lei nos mostra quem nós somos diante do Senhor. Por quê? Porque eu acredito que, como Deus nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A lei era como um espelho, querido. Ela mostrava a sujeira, mas ela não tinha o poder de limpar. Se nós chegarmos sujos e olharmos diante do espelho, nós vamos contemplar que o nosso corpo está sujo, o nosso rosto está sujo. Mas se nós não tivermos a atitude de limpar, querido, nós vamos sair dali e apenas saber que estamos sujos, mas não vamos sair limpos. Quando nós viemos a este lugar, querido, e nós não entendemos o propósito principal de estarmos aqui, nós entramos sujos, é nos mostrado uma sujeira, e nós continuamos sujos. Em Cristo Jesus, querido, a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, alinhados e transformados. Hoje nós vemos que, por se multiplicar várias linhas teológicas, temos pessoas com um conhecimento acerbado, um conhecimento superior sobre as Escrituras. Nós temos pessoas que sabem discutir muito bem sobre quem é Jesus, mas sabem viver muito pouco o Jesus que transforma histórias. Nós sabemos, querido, que Judas vendeu Jesus por duas informações: quem ele é e onde ele está. O conhecimento fora de Cristo, querido, ela continua vendendo essas duas informações, porque toda a humanidade, todos aqueles que chegam diante do Senhor, eles querem saber quem Ele é e onde Ele está. Querem saber aonde o reino de Deus está sendo manifesto. Querem, assim como aquele povo que estava em Israel, aquela grande multidão que seguia o Senhor, saber aonde é a próxima multiplicação dos pães e dos peixes. Querem saber aonde Cristo estava, porque ali eles iriam levar os seus doentes, ali eles iriam levar as suas carências, ali eles iriam levar toda sorte de pessoas que estavam desenganadas pelo médico. Pastor, mas isso é errado? Não, querido. Mas se o propósito que nos leva até Cristo é isso, é totalmente errado. Se o propósito de estarmos aqui nessa noite, querido, não é sermos alinhados e transformados à imagem daquele que nos salvou, toda a intenção do nosso coração é vã, e nós vamos sair daqui frustrados. Enquanto eu ministrava nessa manhã, o Senhor começava a falar no meu coração algumas coisas que eu iria ministrar nesse culto e nessa noite. E quando eu entrei no carro, eu entrei e falei, estava minha esposa, meu filho, a minha nora, e eu disse: alguém quer pregar hoje à noite? Porque as palavras que o Senhor tem me entregado, elas não são palavras que têm uma aceitação. Sabe, querido, eu poderia chegar aqui hoje e dizer para você: olha, Cristo já fez tudo, você não precisa fazer nada. Continue assim, avante, para o alto e avante.
vamos conquistar, vamos empreender, vamos comprar, vamos vender, mas a palavra diz: não sabes tu, ó louco, que hoje ainda pedirão a tua alma? Sabe, queridos, tem dias em que o Senhor nos traz um alinhamento, e eu acredito que o Senhor está falando comigo, primeiramente. E quem me conhece sabe, querido, que muitas vezes eu coloco diante do Senhor algumas questões que eu acho primordial para que a palavra dele seja trago à igreja do Senhor. Não pelo que eu acho que é certo, mas pelo que a palavra diz. O livro de Hebreus, querido, ele vai trazer alguns direcionamentos muito claros sobre quem é Jesus. O autor vai começar assim: antigamente se falava pelos profetas, Urim, Tumim, se usava rituais, mas hoje ainda continua se falando pelo Filho, e a última palavra sempre é do Senhor. Lá no capítulo 9, versículo 6, diz assim: ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, mas no segundo somente o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, sem sangue, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda é o caminho do santo lugar que não se manifestou. Sabe, queridos, antigamente havia um ritual, mas não havia compactuação com a presença. Havia um ritual de manifestação, mas não poderia se entrar na presença. Era um homem, uma vez por ano, que entrava na presença do Senhor. E este homem, ele usava uma roupa, ele tinha um cinto, tinha sinos, tinha uma roupa específica, tinha um turbante, a qual dizia santidade ao Senhor. E ele se preparava o ano inteiro para entrar uma vez no Santo dos Santos, que era considerado o lugar onde o Senhor manifestava a sua presença. Por que ele entrava com aquele sino? Porque quando ele entrava lá, querido, se ele morresse naquele lugar, ninguém mais poderia entrar para tirar o corpo. Então, querido, a gente pensa que o sino era para quando ele caísse fazer barulho. Não, o sino era para quando parasse de fazer barulho. Porque imagina eu e você, querido, naquela época, sabendo que daqui a um ano eu vou ter que entrar na presença do Senhor para representar o pecado de toda uma humanidade. E sabendo que aquele lugar eu poderia ser morto ou fulminado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que um dia antes, sequer o sumo sacerdote dormia, para que ele não tivesse sonhos nem pensamentos impuros. Ele se colocava diante da presença do Senhor 24 horas. Ele fazia jejum e ele oferecia sua própria vida diante do Senhor. E ele entrava, querido, eu acredito que tremendo muito. Por quê? Porque havia naquele lugar não temor, mas um medo da presença manifesta do Senhor. E quando ele entrava naquele lugar e ele via que correu tudo bem, então ele saía e o povo se alegrava e dizia: olha, o Senhor aceitou as nossas ofertas de sacrifício. Hoje não é diferente, querido. Infelizmente nós estamos aqui neste lugar, às vezes cheio de pessoas com medo de ir para o inferno. Temos uma visão que o Senhor ainda é mau e que Ele ainda quer nos matar. No texto que a gente leu, ele vai dizer: entrem com ousadia na presença do Senhor. E o que é ousadia? Ousadia, querido, não é a presença de um superpoder. Ousadia é você ir mesmo com medo. E às vezes, querido, o medo que nós temos da presença do Senhor, ele nos desalinha. Ele transforma aquilo que era para sermos um prazer numa obrigação. Se eu vier a este lugar e quem sabe eu não der uma oferta, se eu vier a este lugar, se eu não levantar a minha mão, querido, não leva mal. Mas se você precisa de alguém dizendo para você que você tem que levantar a mão e dar um glória a Deus, perdeu a essência. Se você precisa de um pastor para dizer que você é pecador e precisa se arrepender, perdeu a essência. Porque agora, querido, não é mais um sacerdote entrando num lugar sozinho, é um corpo de Cristo sendo manifesto pela uma presença. É um relacionamento, é uma aliança de entrega sem reservas. Nós vemos isso como uma herança lá do Jardim do Éden. Adão não teve medo do pecado, mas teve medo de Deus. E às vezes nós entramos neste lugar, querido, com dois extremos. Primeiro, ou nós temos medo de Deus e continuamos pecando, ou nós achamos que somos os mais perfeitos, que não temos erros. Todas as duas maneiras estão erradas.
Deus, querido, Ele não quer diante dele uma coreografia, Ele quer transparência. Quando Adão teve medo, ele chegou diante do Senhor, coberto com folhas de figueira. Às vezes nós não entendemos o porquê de uma passagem da Bíblia, mas quando o Senhor olha para aquela figueira sem frutos e diz seca, eu acredito que Ele vê a mesma imagem que Ele viu lá em Adão, usando folhas para tapar a sua nudez, o seu pecado, e não reconhecendo o seu pecado diante do Senhor. Havia um lugar chamado átrio, havia um lugar chamado santo, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Na tradição judaica, caminho, verdade e vida. Sabe, querido, às vezes nós tratamos Deus como aquele que pode solucionar todos os problemas, mas não tratamos Deus como aquele que pode transformar quem eu sou. Continuamos presos a vícios, a pecados, continuamos vivendo uma vida dissoluta e achamos que por Deus sanar uma pequena dificuldade, nos dar uma cura, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas ilibadas. Não, querido. Todos os meses nós viemos a este lugar no primeiro domingo, participamos da ceia do Senhor, a mesa com Cristo. E ali o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que comer e beber indignamente é culpado do corpo e do sangue de Cristo. E daí nós olhamos para nós mesmos, confessamos os nossos pecados e dissemos assim: agora eu estou? Não, querido, você já está condenado. Se você fosse digno, o Senhor não precisaria morrer em seu lugar. Aqui não é um lugar onde você vai trocar o seu serviço pela sua salvação. É um lugar onde você vem agradecer pela salvação que já te alcançou. Então, quando o apóstolo Paulo diz que não há ninguém que é digno, realmente não há ninguém que é digno. Ele nos torna dignos, através do corpo e do sangue. E às vezes eu vejo pessoas tão santas, que eles não participam do corpo e do sangue, porque eles acham nele pecado. Grande novidade. Não, pastor, esse mês eu estou em pecado, então eu não vou participar. Justamente, querido, quanto mais pecado você tivesse, talvez para você teria que ser um pão inteiro, 2 litros de suco, para que, quem sabe, possa ser renovada essa sua intenção do seu coração, e não um ato externo, porque achamos que o pecado é um ato externo. Não é, querido. O ato externo é somente um extrato daquilo que já corrompeu por dentro faz tempo. Jesus, quando olhou para os religiosos daquela época, Ele disse: olha, vocês são bem bonitinhos, cheirosinhos por fora, mas por dentro estão podres, são como um sepulcro caiado. E às vezes, querido, nós não entendemos o porquê que o Senhor nos leva a palavras duras e difíceis, mas a palavra de Deus nunca disse, Jesus nunca chegou para alguém e disse assim: eu te amo. Você sabia disso? Não há nenhuma passagem bíblica, nenhum versículo de Jesus chegando para alguém e dizendo assim: ó, eu te amo. Pessoalmente não, porque Deus amou toda uma criação. Às vezes nós nos achamos mais merecedores do que alguns, querido, porque nós temos algum favor de Deus. Não, a nossa intenção, querido, tem sempre que ser: estou transparente diante de Deus, para se tornar igual ao Senhor. Nós vemos aqui uma passagem muito interessante, de uma mulher que era considerada naquele tempo, e nós consideramos, porque a Bíblia nunca fala isso, uma prostituta que tem um encontro com o Senhor num poço, aonde o Senhor disse: olha, estou com sede. Uma mulher considerada samaritana, separada dos costumes judeus, um povo misto, que representa eu e você, que não era capaz de sustentar a sua palavra. E o Senhor, em poucas palavras, vai transformar não só o caráter daquela mulher, mas vai transformar quem ela é. E ela sai dali e ganha uma cidade inteira para o Senhor, enquanto seus discípulos estavam mais preocupados em saciar uma necessidade externa, o Senhor estava renovando alguém por dentro. Quando nós viemos a este lugar, querido, entendendo
que há alguém que está querendo nos alinhar para que um propósito seja cumprido. As nossas necessidades, querido, elas são supridas na glória de Cristo e não mais naquilo que eu acho que Cristo tem que fazer por mim. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Glória a Deus que Jesus morreu sabendo de tudo isso, porque eu ainda era pecador quando Ele morreu. Mas o que nós não entendemos, querido, é que essa vida, esse sistema, ele nos leva a um lugar onde Cristo se transformou, não mais um ponto de referência, mas um lugar onde as minhas necessidades são saradas. Então eu saio, assim como Judas, vendendo uma informação, trocando Cristo por 3 ou 4 moedas. Aí se a minha vizinha e o meu vizinho estão brigando, eu digo: olha, vamos lá na igreja que Cristo vai transformar o seu casamento. Ele não vai, irmão. Ah, pastor, estou escandalizado. Não, querido, Cristo não transforma o casamento, Ele transforma a pessoa. Porque se Ele transformar o casamento, o marido continua sendo egoísta, a esposa continua sendo a goteira que pinga lá no balde, assim como diz lá em Provérbios. Porque Cristo não veio transformar uma situação, Ele veio nos transformar. Ele veio nos alinhar, querido. Então pare de colocar uma necessidade como fonte da sua indignação, e comece a colocar a sua vida como indignação, assim como o apóstolo Paulo falou: eu esmurro o meu corpo e torno ele escravo do meu espírito, para que o Senhor seja manifestado através de mim. Em Gálatas ele vai dizer: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Sabe, queridos, não estou dizendo que Cristo não vai sanar nenhuma das suas necessidades. A Bíblia diz que Ele é o eu sou. Haviam 3 tipos de povos naquele tempo, querido, que manaram de toda a criação: os hebreus, os judeus e os israelitas. Todos povos do mesmo pai. Mas os hebreus, queridos, qual livro que nós lemos, eles se achavam superior por serem um povo que descendia direto de Abraão. Quando Jesus declarou: eu sou, eles tentaram matar Jesus. Por quê? Porque eles lembraram do Deus que apareceu para Moisés lá em cima do monte. E Moisés disse: olha, Senhor, não leva mal, eu sei quem é o Senhor, eu vi as suas manifestações. Mas e o povo? Que eles perguntarem: quem é você? O que eu digo? E ele disse: olha, diga que eu sou. O que eles precisarem, eu sou. Mas isso, querido, não nos dá a legalidade de usarmos a Deus. Isso nos dá a legalidade de sabermos quem Deus é. O poder de Deus, querido, Ele é infindável, Ele é soberano. E eu já falei aqui, querido, às vezes nós esquecemos da soberania de Deus. E fique tranquilo que eu não estou bravo, querido, eu simplesmente estou alinhando a palavra do Senhor com a igreja dele. A igreja não é minha, é do Senhor. Não tenho problema, queridos, em trazer uma palavra de âmbito mais duro, porque eu sei que o Senhor corrige a quem Ele ama. E se nessa noite você precisa corrigir, querido, a sua rota, não saia daqui sem fazer isso. Eu não sou um coach aqui, querido, te dizendo que tudo vai dar certo no final. Eu sou apenas um mendigo que conseguiu o pão e mostrando para você aonde é o lugar que você vai conseguir o seu também. Cristo era o destino para o qual a lei apontava. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai dizer que a lei era como um tutor. Ela cuidava, ela mantinha. Como eu disse, querido, a lei só serviu para que a ira do Senhor não se acendesse contra o povo de Deus, para que o povo não fosse fulminado. Porque às vezes nós acreditamos que nós somos tão santos, tão merecedores de alguma coisa, que Cristo perde o seu lugar de santidade e começa a se tornar o nosso escravo. Por uma oferta, por uma liturgia, por um ministério. A graça do Senhor, até hoje, querido, eu fiz um seminário aqui sobre a lei e a graça, e até hoje nós cremos e acreditamos que a graça é um Deus que era mau no Antigo Testamento. Aí Ele olhou a carinha do povo e disse assim: não, eu sou muito mau, então agora eu preciso ficar bom
para que o povo me aceite. Não, querido. A graça do Senhor é Deus subindo o nível que a lei não conseguiu alcançar. Porque na lei era externo, na graça é interno. Na lei era, se você for pego em adultério. A graça é se você olhar e cobiçar. Deus não nos sonda mais por fora, querido. Por isso pare de fazer grandes coreografias. Por isso pare de colocar uma máscara quando você vem a este lugar. Pare de colocar uma máscara quando você sai da sua casa. E comece a viver uma realidade em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós com o rosto descoberto, manifestando a glória de Deus. Querido, Deus não se relaciona com máscaras. Deus se relaciona com pessoas que entenderam que Ele é o principal, que Ele é e Ele sempre será e Ele vai ser. A sua teologia rebuscada não adianta de nada diante do Senhor, querido. Porque se nós sabemos muito sobre quem Ele é, mas nunca tivermos intimidade com Ele, num grande dia nós chegaremos e dissermos: Senhor, eu palestrei para grandes multidões. Senhor, eu curei pessoas, eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: quem é você mesmo, amigo? Quem é você mesmo, amiga? Porque eu não te conheço. Sabe, querido, a nossa integridade no Senhor não está sobre quem Ele está nos tornando, é sobre quem Ele é em nós. Um dia, querido, nós seremos plenos. Este corpo nunca vai se converter, então fique tranquilo quanto às suas lutas contra o pecado. Só nunca pare de lutar, querido. Nunca deixe, nunca ceda aos seus desejos. Porque o pior lugar para um homem é chegar a este lugar onde Cristo perdeu o lugar de soberania e tomou um lugar onde todas as nossas dificuldades são supridas. O apóstolo Paulo, querido, se converteu, teve um encontro com o Senhor. Aí ele diz: olha, da lei do Senhor, eu era guardador de todas as frases. A lei do Senhor eu conhecia de cima a baixo. Zelo pela obra do Senhor igual eu não tinha. Sabe, aos pés de quem eu fui ensinado? Aos pés de Gamaliel. Então, queridos, apóstolo Paulo ele vai apresentar ali um doutorado na lei do Senhor. Pelos escribas e fariseus, ele era o homem mais letrado daquela época, perseguidor de tanto zelo que ele tinha pela palavra do Senhor. E ele vai dizer: considero tudo para que o Senhor seja formado em mim. Querido, às vezes nós deixamos que os nossos devocionais, que uma revelação, às vezes, de uma palavra do Senhor, uma revelação que parece que ninguém teve. Não estou falando aqui sobre estudar, querido, busque conhecimento, mas deixe que esse conhecimento renove o seu entendimento. Porque um conhecimento que não renova o nosso entendimento, querido, ele é satânico, diabólico e carnal. Tiago vai falar muito sobre isso, sobre a inteligência humana. A capacidade, o intelecto, não é sobre capacidade, é sobre dependência. Não é sobre quem nós somos, é sobre quem nós temos, é sobre quem nós exemplificamos. Sabe por quê, querido? Porque toda a inteligência do mundo, toda a capacidade cognitiva do mundo não é capaz de transformar uma vida. Não é capaz de levar ninguém à transformação completa, à estatura de Cristo, à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo. É isso que Hebreus estava falando aqui, querido. O autor aos Hebreus estava falando justamente isso. Portanto, meus irmãos, tenham ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não é mais sobre um medo, não é mais sobre aquilo que nós somos, é sobre alguém que conquistou um lugar, que nos deixa esse acesso livre. O véu já se rasgou, o templo está exposto, a nudez de Deus foi exposta. Não foi, querido. Tire a sua imagem daquela igreja que tem lá uma cruz com aquele Jesus que tem um paninho tapado. Não tinha paninho, querido. Jesus expôs a sua nudez através de Cristo na cruz e através do véu que se rasgou, para que eu e você tivesse acesso não a um Deus que tem reservas, mas a um Deus que se abriu para que a gente tivesse acesso e para que a gente se conectasse com Ele sem reservas.
Querido, você não precisa de uma oração rebuscada para que Deus ouça. Amado, infindável, inenarrável Deus que habita nas regiões celestiais, querido, Ele sabe que Ele é tudo isso. Deus não tem uma síndrome de identidade, porque quando nós chegamos a este lugar, começa o louvor e a gente diz, se eu não cantar, Deus vai entrar, em colapso lá no céu, vai começar a chorar, vai se colocar em posição fetal, vai deitar na cama, porque eu não levantei a mão, porque eu não adorei. Por isso que eu digo, querido, se tem alguém aqui te motivando a fazer alguma coisa, perdeu o sentido. Nós temos que acordar como igreja, querido. Deus não nos chamou para sermos zumbis, levados a todo vento de doutrina, de alguém dizendo, olha, levanta a mão agora, dá glória a Deus, faz isso, vai para a esquerda, vai para a direita, irmão, cumprimenta o irmão, faz isso, faz aquilo. Não, querido, o culto não é uma liturgia, o culto é uma entrega de quem nós somos diante do Senhor. Sabe, queridos, era para você chegar aqui hoje e olhar do seu lado e dizer assim, meu irmão, Deus me mostrou que tem uma doença no seu corpo, seja curado agora em nome de Jesus. Toca o baile. Irmão, Deus me mostrou que você está passando por um problema financeiro, mas Ele deu uma palavra e disse, olha, continua firme nos caminhos do Senhor. Mas nós esperamos isso, assim como o povo esperava Moisés. Alguém tem que subir aqui no altar, alguém tem que falar, alguém tem que dizer, alguém tem que manifestar, alguém tem que fazer alguma coisa, porque senão, querido, nem na igreja a gente vem. Hoje nós vivemos no mundo digital, que se nós não postarmos um card dizendo que tem culto, o pessoal não vem. Veio por causa do card ou por causa de Cristo? Pastor, eu vim nesse culto hoje porque o pastor não sabe como foi a minha semana. Querido, a sua semana ela é resolvida entre você e Deus. Pastor não é um vidente, não é um curandeiro, não é uma benzedeira. Antigamente tinha, O filho ficava doente, leva lá na benzedeira. Tinha problema financeiro, leva lá na benzedeira. Ela vai lá benzer você, dar uns tapas lá com um galho de alguma coisa lá, jogar uma aguinha e você vai sair de lá sem isso. Não, querido, porque toda a maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Você é livre. Você não é mais escravo, querido, de alguém. Você agora tem liberdade no Senhor. E você tem a ousadia, você tem o discernimento, você tem o entendimento de que o mesmo lugar aonde eu chego para fazer as minhas orações, para me apresentar diante do Senhor que me conhece, sem reservas, sem medo, é o mesmo lugar que você pode chegar. Estou encerrando. Vocês estão bem, gente? Amém? Fique tranquilo que eu não estou bravo não, gente. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel para cumprir. Querido, você ainda acredita que Cristo vai voltar? Quando Jesus morreu naquela cruz, querido, todas as promessas discernimentes à igreja de Cristo já se cumpriram nele. Todas. Quantas promessas eu falei? Você pode repetir? Mas parece que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Parece que a cruz não foi suficiente, o sangue não foi suficiente. Parece que Cristo não é suficiente. Tem que ter o algo a mais. Que nem disse Adriano, tem que ter o Chambers, Tem que ter um pastor que fala em línguas. Tem que ter um ex que te digo. Tem que ter alguém impondo as mãos. Tem que ter. Cristo é suficiente, querido. Cristo é suficiente. E se você não se parece com Cristo, querido, é porque talvez você esteja buscando algo a mais do que Cristo.
Porque quando Cristo é suficiente, querido, eu sou transformado aquilo que me completa, não aquilo que me falta. E nós estamos sempre buscando algo que está faltando na nossa vida. Estamos sempre buscando alguma forma de sermos aceitos por um Deus que morreu em nosso favor. Estamos sempre buscando uma identidade que já foi firmada na cruz do Calvário sobre a minha e a sua vida. Pastor, mas eu sou só um membro. Não, querido, pelo amor de Deus, tire isso da sua mente. Você é um filho de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Cristo. Você não é um número para esta denominação. Se você se acha apenas um número, por favor, querido, saia deste lugar. Se para você acha que é uma contabilidade de uma oferta, por favor, querido, não venha mais a este lugar. Procure um lugar onde você faça parte do corpo de Cristo como um filho saudável diante do Senhor. Porque, querido, Deus não nos chamou para fazermos membros de uma denominação. Deus nos chamou para fazermos discípulos de Cristo, a imagem e a semelhança de Cristo. E a palavra que nós pregamos não é outra senão a Cristo. Querido, todas as vezes que você me vir subir neste altar, eu vou falar sobre Cristo. O que eu sou, o que eu posso fazer, isso não interessa nada. Quem você é, quem você pode fazer, isso não interessa em nada, querido. Deus usa conforme Ele quer, no tempo que Ele quer e como Ele quiser. E no dia em que Ele diz, olha, agora eu vou parar de te usar, está tudo certo, querido. Desde que a presença dEle continue conosco. O ministério de louvor pode subir, por favor. Em João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse, eu conheço o caminho, eu sei aonde tem um caminho. Não, querido, Ele disse, eu sou o verdadeiro caminho. Ele não disse, eu mostrarei o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, quem sabe vocês alcançarão o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E Ele disse que todos aqueles que estiverem nele e as suas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem em nome dEle, crendo, vocês vão receber. Nós não permanecemos neste lugar porque nós estamos olhando sempre uma falta que nunca vai ser suprida. O apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor dizendo, Deus, tira esse espinho da minha carne. E Ele disse, eu não vou tirar, a minha graça te basta. Enquanto você estiver nesse mundo, o espinho da carne vai continuar, um mensageiro vai continuar a te esbofetear, mas a minha graça te basta, Paulo. Levanta e continua a fazer o que eu te designei a fazer. Como nós estamos parados, querido, em meio a uma sociedade que está sendo depravada, aonde uma sociedade que perdeu a sua identidade. Não conseguimos orar por uma pessoa que senta todos os dias ao nosso lado no nosso serviço, sabendo que ela está caminhando para o inferno do nosso lado, e não estamos fazendo nada, porque estamos mais preocupados em achar um lugar no Senhor que nos traga um conforto espiritual. Queremos não ser confrontados, mas onde não há confronto não há crescimento. Queremos continuar vivendo a nossa vida numa mentira, achando que está tudo bem. Não, querido, deixa eu dizer para você, um dia a trombeta vai tocar, e eu quero estar com você no céu. Eu quero estar com você naquela grande mesa que está sendo preparada para mim e para você. Não há nada pior para a vida de um pastor que olhar alguém que está caminhando para o inferno e não quer transformar o seu entendimento. Porque naquele grande dia, querido, aquilo que o Senhor me confiou, eu quero ouvir, servo bom e servo fiel. Mas se isso acontecer só comigo, querido, será o dia mais decepcionante da minha vida. Eu pregava hoje de manhã sobre as 3 tribos que não quiseram passar o Jordão. Rúben chega para Moisés e diz, olha, Moisés, eu entendo que tem uma promessa lá, que tem uma recompensa lá, mas nós já recebemos a nossa recompensa, não nos faça passar o Jordão. Sabe, querido, até quando a igreja do Senhor vai estar dependente de movimentos, de números? Vai estar dependendo de alguém que diga para você, olha, querido, se reconcilie com Deus. Sabe, meus irmãos,
Há quanto tempo você não traz um lenço para a igreja? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Mas vai abrir o aplicativo da tua conta e mostrar lá que está zerado. Aí você faz igual uma criança mimada, se joga no chão, faz uma coreografia. Deixa chegar amanhã no seu emprego e o teu patrão dizer: olha, querido, infelizmente nós vamos ter que fazer um corte. E você faz parte desse corte. Porque o lugar de intimidade, querido, deixou de ser um lugar de prazer para ser um lugar de oportunidade. Não chegamos mais simplesmente na presença do Senhor para contemplar a sua face. Chegamos na presença do Senhor para expor as nossas necessidades. Transformamos o diálogo numa conversa. Da conversa nós transformamos numa lista de desejos. Sequer o Senhor tem tempo de responder as nossas questões e as nossas perguntas. Nós já saímos da presença dele. Ah, pastor, eu ando o dia inteiro na presença de Deus. Amém, querido. Mas há um lugar de intimidade. Há um lugar onde só você e Deus conhecem. Nesse lugar não há ninguém a não ser você e Deus. Neste lugar não há títulos. Neste lugar não há méritos. Neste lugar há apenas um filho querendo se relacionar com o seu pai. E um pai contemplando o seu filho. Às vezes, querido, neste lugar não vai ter troca de palavras. Às vezes vai ser apenas lágrimas caindo. Às vezes você vai ser inundado por uma presença que você não sabe explicar de onde vem. Às vezes, neste lugar, você vai simplesmente colocar o seu coração e dizer: eu não consegui mais uma vez, Jesus. Eu caí mais uma vez. Senhor, eu dei alguns passos. Senhor, eu caí novamente. Eu não estou fazendo uma apologia ao pecado, querido. Eu estou trazendo uma sinceridade. Porque você já viu um filho quando faz algo errado diante do pai? A tendência dele é se esconder. A Mavi ontem, querido, nós estávamos em casa e ela pegou a mania agora de jogar tudo no chão. Ela pega alguma coisa e joga no chão. Celular, controle da TV. E a gente já tinha chamado a atenção dela algumas vezes. E não entenda mal, querido, eu corrigi ela com a vara. Pastor, ela é um bebê? Não, querido. Ela tem que entender os limites impostos. Foi assim com o Davi, foi assim com a Lívia. E o mais engraçado é que na hora, querido, ela é uma criança, eu sei, eu não vou jamais espancar ou bater uma criança para que realmente ela sinta a dor de uma pancada, não. Mas pelo simples ato, o gesto do pai dela corrigir ela, ela entrou em desespero, começou a chorar. E para onde ela correu? Para o meu colo. Ela foi primeiro com a mãe dela, mas depois ela veio para o meu colo. Sabe por quê, querido? Porque ela não viu em mim algo que era mal, ela viu um cuidado. Sabe, querido, às vezes o nosso pecado nos faz criar uma imagem de Deus, aonde nós achamos que se nós entrarmos no secreto agora, Deus vai estar com uma cinta gigante nos esperando para pegar a gente, como vocês dizem aqui, nos dar aquela pisa. Não, querido. Ele está no mesmo lugar, dizendo: aonde você está? Não é Deus que sai do lugar, é nós que achamos que Deus quer nos corrigir, querido. Deus não quer nos corrigir. Deus quer nos alinhar. Deus quer nos dar novamente a identidade que Ele nos criou para ser. Quem deturpou sua identidade não foi Deus. Não foi o Deus que feriu você, foi o homem. Não foi Deus quem colocou carga sobre você, foi a religião. E nós estamos levando tudo isso, querido, para o lugar de intimidade. E os nossos devocionais, eles estão passando a ser legalistas em vez de ser um prazer. Eu já preguei aqui, falei, quando nós entendemos isso, querido, vir a este lugar se torna um prazer e não uma obrigação. Vir a este lugar se torna um lugar onde eu vejo meus irmãos, aonde eu vejo a imagem e a semelhança. Pastor, aonde eu vejo Cristo? Olha para o lado aí, querido. Você vê Cristo no seu irmão.
E como é bom, querido, quando nós viemos a este lugar e um abraço cura, uma palavra direcionada ao nosso coração. Sabe, querido, não deixe isso à disposição somente dos pastores, dos evangelistas e dos presbíteros. Seja você um Cristo na vida de alguém.